Vocês não precisam abrir, eu gostaria de começar com vocês a ler ali em Romanos, no 10, 9 e 10, na verdade. A gente vai projetar ali, mas se você não quiser, eu também já vou comentar aqui para você. Aqui diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Pelo que eu estou olhando aqui, são todos rostos parecidos, que a gente já conhece. Tirando a Raiba, que voltou aqui maravilhosa, mais do que já é, entendeu? Então, nós temos aqui a confissão que nós fazemos quando nós queremos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que todos fizeram já essa confissão. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos tomaram a decisão de fazer de Jesus, de fazer do Cristo, seu único e suficiente Salvador. Irmãos, eu gostaria de começar lembrando o que acontece na nossa vida quando a gente faz de Jesus, quando nós fazemos de Deus nosso único e suficiente Salvador. Em Ezequiel 36, 26 diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, a primeira coisa que acontece ali, nós temos a saída de um coração de pedra e nós temos a entrada ali, a transformação para um coração de carne. Em 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus. Então, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que maravilha! Olha o combo de coisas que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Como único e suficiente Salvador. Nós recebemos então ali a graça que nos capacita, que é o favor de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, um coração novo, somos feitas nova criatura. Mas quantos entendem que além de receber tudo isso de Deus, nós também herdamos ali as expectativas que Ele tem para a nossa vida? Então, irmãos, quando a gente começa a andar nessa vida, aquilo que era antigo, as formas antigas de pensar, as formas antigas de viver, os padrões antigos, eles já não fazem mais parte daquilo que a gente tem, daquilo que a gente vai passar a viver em Cristo. Aquilo que antes a gente tomava por verdade, agora já não é mais a nossa verdade. Porque a nossa verdade já não faz mais parte daquilo que nós crescemos e acreditamos dentro do mundo. A nossa verdade, a partir de agora, ela vem de um único e suficiente Salvador. Tudo se faz novo. Amém? Já não dá mais para fazer as coisas de qualquer jeito. Já não dá mais para usar o padrão do mundo como se fosse a nossa excelência. Nós temos um padrão de excelência. Amém? Vamos continuar lendo por aqui. Romanos 6,4, você não precisa abrir, ou se o Caio for projetar ali. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, renovando a nossa mente. Então aqui o versículo ele fala de dois acontecimentos interessantes. O primeiro é a morte. Como eu falei para vocês, a morte do velho homem, a morte dos antigos padrões. E agora nós ressuscitamos com Cristo. E quem passa a ser então os nossos novos padrões? O que passa a ser o novo? O que passa a significar aquilo que a gente vai começar a seguir? Quando a gente começa a ver pela Bíblia os padrões que a gente pensa ali sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, a gente não enxerga nada melhor do que excelência, nada menos do que excelência. Irmãos, eu não vou ler tudo, mas eu gostaria que vocês acompanhassem Êxodo 25, do 10 ao 20, ele fala o seguinte: também farão uma arca de madeira de acácia.
De 2 côvados e meio será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura, de ouro puro o cobrirás, por dentro e por fora o cobrirás, farás sobre ele uma bordadura de ouro ao redor, fundirás para ela 4 argolas. Gente, são 10 versículos de especificações a respeito de como deveria ser a arca. Vocês percebem que Deus ele não olhou e disse assim, constrói aí que daqui a pouco eu venho ver o resultado? Amém? Vamos trazer um pouquinho disso daqui para a nossa vida? Você que é líder, você já parou para pensar a respeito de como você passa uma ordem aos seus liderados? Irmãos, eu estava pensando quando eu li isso daqui, se nós vamos seguir um padrão e o padrão é Deus, a gente precisa entender aquilo que ele fazia. Quando nós passamos uma ordem ao nosso liderado, sabe o que a gente faz? A gente olha para ele e diz assim, olha só, estou com desejo da gente fazer aqui uma campanha de marketing. E é isso. Aí sabe o que vai acontecer? Se a pessoa não entender exatamente o que você buscava alcançar com aquilo, se a pessoa não entender qual era o alvo, qual era o seu objetivo, ou então se você é líder dentro da igreja e pede algo aos seus liderados, e você não explica para ele o que foi que Deus compartilhou no seu coração, porque afinal de contas, quem recebeu a visão foi você. Então, se você não compartilha com ele nos detalhes necessários para que ele faça algo de excelência, você não está sendo excelente na sua liderança. Quando a gente vê o exemplo que é Deus, olha a quantidade de detalhes que ele coloca para que as pessoas pudessem fazer o melhor delas e entregar o melhor para ele. A gente não pode, irmão, simplesmente pegar todas as informações que a gente tem, acreditar que as pessoas vão adivinhar e simplesmente entregar na mão dela. Sabe o que vai acontecer? No dia da entrega, ela não vai ter feito aquilo que você esperava que ela fizesse. E aí você vai ficar chateado, você vai ficar bravo, você vai ficar nervoso. Às vezes você pode até chamar a pessoa de incompetente. Será que você foi excelente ao passar as informações necessárias? E você, como liderado, quando você recebe as informações do seu líder, você busca entender exatamente aquilo que ele está precisando? Exatamente aquilo que ele está pensando? Exatamente o que ele estava planejando com aquele projeto? Você sabia que é uma atitude de excelência você buscar do seu liderado o que Deus dividiu ao coração dele, para que você possa executar a sua parte com excelência? Para que você possa entregar o seu melhor? Exige excelência para liderar e para ser liderado. E quando Deus ele mostra os exemplos dele, a gente não termina só por aí. E quando ele fala sobre construir um altar no deserto? Gente, ele deu a ordem de construir um altar no deserto. Eu escutei isso várias vezes, e enquanto eu escutava, as pessoas sempre falavam a respeito da quantidade de detalhes que Deus dava na hora de construírem o altar. Mas vocês já pararam para pensar no tipo de tarefa que foi dada? Vamos pensar um pouquinho a respeito do deserto. O primeiro é a areia. A areia não é ali o melhor lugar para se construir algo, certo? A areia, para que você não faça algo ali que vá afundar, que vá ficar em desequilíbrio, que vá ficar torto, você precisa preparar aquele solo para depois você colocar a base. Primeiro você prepara a base para depois você colocar algo em cima. Então, ele já começou dando uma tarefa extremamente complicada. Construir um altar num terreno que não era exatamente a coisa mais fácil de se fazer. Lembrando que a gente está falando do Velho Testamento. Hoje em dia eles constroem 2 dias. Naquela época, não. Amém? Vamos pensar num outro tópico, o clima. Você consegue imaginar o que é você construir algo dentro do deserto? Gente, eu não sei vocês, eu tenho pavor a calor, né? Então, assim, para ir no mercado no calor é uma coisa complicada. Você soa, você já fica... Tem pessoas que gostam, mas até os que gostam, eu tenho certeza que não queriam morar no deserto. Amém? Então, a gente está falando de possíveis pessoas que vão ter ali aquele sol debaixo da cabeça. De noite, não tem um maquinário que ilumine para que eles possam construir quando está um pouco mais frio. Um pouco não, muito mais frio, porque o deserto ele vem exatamente no contrário. A intensidade que ele tem ali de calor à noite é o frio. A gente não tinha um maquinário para iluminar tudo, então só vai dificultando. Aí agora vamos pensar a respeito dos materiais. Ele disse que o altar precisava ser construído por madeira de acácia.
Eu nunca fui no deserto, mas eu não imagino que tenha plantações de madeira de acácia espalhados a qualquer lugar, onde você possa recolher, certo? E construir aquilo na facilidade. Aí ele te pede também, ele os pediu, bronze para os utensílios, tecidos, instrumentos. Irmãos, ele não só passou um trabalho de excelência, como ele ainda passou um trabalho difícil de se fazer. Como tem sido o nosso coração quando nós recebemos trabalhos difíceis de se fazer? A gente tem cumprido ele com excelência? Ou a gente tem simplesmente aceitado que é complicado demais para fazer e deixado para fazer de qualquer jeito? Ou passado para que outra pessoa pudesse fazer? Deus, ele nos passa trabalhos difíceis. Mas aí tem uma coisa interessante que ele fala em Êxodo 12, 35 e 36. Quando ele diz que, quando as pessoas saíram do Egito, elas saíram com ouro, com utensílios, com tecidos. Ou seja, quando Deus ia mandar o desafio, ele já estava trazendo, junto com eles, tudo o que ele precisava, a provisão, para que eles pudessem construir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, todo mundo aqui já tem dentro de si a provisão para conseguir vencer qualquer tipo de desafio. Dentro de você existe o Espírito Santo que tudo sabe, que tudo pode, que em tudo nos capacita. Então não importa o tamanho do desafio que outras pessoas possam colocar, ou o desafio que o próprio Deus colocou na sua vida. Eu gostaria de dizer para você, com todas as palavras, Ele já deixou dentro de você todos os utensílios necessários para que você pudesse cumprir. E não apenas cumprir, mas cumprir com excelência. Cumprir de maneira perfeita. Cumprir de uma maneira que ninguém vai colocar defeito. Quando Ele te dá o desafio em você, Ele já deu tudo o que se faz necessário para cumprir com êxito. Assim como foi no Antigo Testamento. E como não será de maior glória agora. Amém? E quando a gente fala sobre Jesus, como que a gente pode pensar a respeito de tudo que Jesus fez e não imaginar, e não enxergar a excelência? A Michelle, uma vez, ela comentou aqui a respeito de uma cena, de uma série, né, que, enfim, não é propaganda para ninguém precisar assistir, mas ela é muito legal, que é o The Chosen, entendeu? E existe uma cena que realmente, gente, se você não se emociona vendo aquela cena, eu acho que é bom você dar uma olhadinha, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, os discípulos estão ao redor da fogueira, e ali eles estão reclamando sobre coisas banais, eles estão falando besteiras um para o outro, eles estão discutindo coisas que não eram para eles estarem discutindo, porque não cabia a eles discutir, porque Jesus já tinha dado todas as ordens, já tinha explicado aquilo que eles precisavam fazer, então não era nem para estar discutindo a respeito de nada, amém? Mas aí, lá eles estavam, no momento de intriga e de confusão deles, de contenda deles. E aí passa Jesus. Todo cheio de sangue, solto nele, todo de suor, todo cheio de sangue, não dele, de outras pessoas. Ele havia passado o dia inteiro curando pessoas, não apenas de doenças físicas, mas também de doenças na alma, doenças no espírito. Ele havia passado o dia inteiro fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ao invés de estar reclamando, ou ao invés de estar no meio de pessoas que reclamam, ele estava fazendo o que de fato era o propósito dele para fazer. E quando os discípulos veem ele chegando, cansado, depois de um longo dia de trabalho, amém? Aí os discípulos ficam se sentindo envergonhados de tudo aquilo que eles estavam conversando. Irmãos, quando nós chegamos no trabalho, as pessoas se envergonham por estarem reclamando, ou as pessoas se juntam com você para reclamar mais? Sabe que eu vou dizer uma coisa, gente, isso daí foi algo que pegou bastante no meu coração. E quando eu digo isso, gente, eu não falo com qualquer pessoa. Às vezes, a gente tem aquela mania, eu tinha isso. Eu não reclamava das empresas que eu já passei para todo mundo, não era uma coisa escancarada. Eu tinha a minha best. Eu tinha uma pessoa, eu não estou fofocando com ela, eu estou desabafando.
é fofoca, gente. Ao invés de estarmos concentrados naquilo que Deus nos chamou para fazer, muitas vezes nós estamos ali reclamando de coisas que não faz parte da nossa alçada reclamar. A palavra nos diz que Deus é aquele que abate e aquele que exalta. Então, se só se sobe aquele que Ele permite. Então, por que a gente fica ali se estressando? Porque o meu chefe não é bom, porque o meu chefe é ruim? Não é Ele que te promove. Não é Ele que te exalta. Não é Ele quem te levanta. É Deus. Então, por que perder tempo falando mal do homem? Falando mal da mulher? Ah, mas porque o meu colega não faz nada direito. Pois é, o seu colega tem um contrato de trabalho e você tem outro. Dentro da igreja, quando a gente está ali, que tem uma função, algo a resolver, a gente não tem que estar reclamando do que nos foi dado e do que não foi dado para o colega. Chegou nas nossas mãos. Aí a minha pergunta é, chegou na sua mão, você vai fazer o quê? Chegou na sua mão, você vai fazer o quê? Sabe por quê? Porque quando as coisas boas chegam na nossa mão, a gente não quer compartilhar. A gente quer pra gente. O elogio. Sabe aquele momento durante uma reunião em que o seu chefe olha e diz assim, isso daqui só aconteceu por causa de fulano. Aí a gente ama. Aí é o melhor chefe do mundo. Aí tá tudo bem. Mas quando ele está ali descendo a lenha na equipe toda, aí o pensamento que vem na nossa mente é, minha parte eu fiz. Uma coisa que eu venho falando para o meu time hoje em dia é, se alguma coisa der errado, todos nós falhamos. Falhou quem estava com a função e não conseguiu, e falhou quem viu e não fez nada. Amém? Gente, eu não estava com ninguém em mente quando eu estava fazendo essa ministração, tá? Não é indireta para ninguém, entendeu? Estava ali só eu e o Espírito Santo e ele ali, descendo tudo. Amém? Eu estava lendo um livro e eu trouxe esse livro porque eu realmente acredito que todo mundo tem que ler esse livro. Ele é maravilhoso. Ele traz exemplos dessa questão da excelência, não apenas no trabalho ou na igreja, porque normalmente é o nosso maior contexto, é onde passamos a maior parte do nosso tempo, mas também na nossa família, certo? Se nós estamos sendo excelentes com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, às vezes a gente perde coisas que já estariam prontas para nós, porque ainda não agimos com excelência a respeito delas. Então, assim, se você tiver um momentinho aí, se você já fez a sua lista de livros do ano, tenta incluir esse daqui, porque ele é maravilhoso. Ele coloca você para meditar a respeito do que você faz, e não do que os outros fazem ou do que os outros esperam. Certo? E aí você pode olhar para mim e dizer assim, Kelly, mas vamos lá. Os exemplos que você deu até hoje, só tem Deus, só tem o Espírito Santo, a régua está muito alta. Entendeu? Bem, a régua ela é alta mesmo, porque afinal de contas ele é o nosso espelho. Mas, vamos trazer aqui um exemplo um pouco mais humano, certo? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou se o Renan for passar, no Daniel 6:3, que diz o seguinte. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amém? Aqui, assim como os amigos de Daniel foram promovidos por causa de um espírito excelente, é interessante porque nesse livro, o Oma que ele traz que o espírito excelente, ele não fala de espírito no contexto de espírito, alma e corpo, amém? Ele fala de espírito excelente no sentido de atitude excelente, amém? Então ele traz aqui como se você tivesse, Jesus ele traz terminologias diferentes, mas sempre trazendo essa mesma intenção de ter uma atitude excelente, amém? Então, nós temos aqui, Daniel tinha praticamente, irmãos, todos os motivos possíveis e imagináveis, certo? Para não ter atitudes excelentes. Então, se a gente for pensar, ele foi arrancado da própria terra, ele foi levado prisioneiro de guerra, ele provavelmente foi feito eunuco, estava em um país totalmente pagão, viveu sobre um governo ímpio e autoritário. Irmãos, enquanto às vezes a gente entra num trabalho que já é difícil, quando a gente tem aquela sensação de que qualquer coisa pode ser demitido, sabe aquele tipo de liderança que
qualquer coisinha traz aquela possibilidade de demissão, que é para ver se você se acalma, que é para ver se você fecha o bico, que é para ver se você fica mais tranquilo. Amém? Agora imagina, se viver sobre uma condição como essa é complicado, imagina viver sobre pena de vida e morte o tempo inteiro. Cada vez que ele se posicionava a respeito do Deus que ele se servia, era uma chance de morrer. E vamos combinar uma coisa? Os reis daquela época eram muito criativos. Entendeu? Muito criativos, entendeu? Quando a gente para pensar a respeito de como muitos que adoravam a Cristo morreram, que adoravam a Deus, for questão de Antigo Testamento e tudo mais, eles eram extremamente criativos na hora de matar alguém. Amém? Então ele tinha motivos. Ele estava sem pai, sem mãe, sem líderes espirituais. Ele estava sem o sacrifício, sem o sacerdote, sem o culto formal. Provavelmente viu outros judeus se adaptarem. Por que eu estou colocando provavelmente? Amém? A Bíblia ela não fala, mas o que a gente pensa aqui? Será que Sadraque, Mesaque e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os únicos jovens que estavam naquela situação? Que foram levadas pelo governo? Que foram tirados de seus pais? Eu não imagino que eles sejam os únicos, mas a Bíblia só fala desses. O que aconteceu com os outros? Será que se adaptaram? Amém? Quando a gente para pensar a respeito dos nossos contextos de vida, a gente olha e diz assim, na verdade, talvez em situações diferentes, mas Daniel ele passou pelo que a gente passa hoje. Influências, pressão, opressão, dificuldades. Todo mundo passa por isso, irmãos. E se isso se tornar desculpa para fazermos as coisas de qualquer jeito, então a nossa vida vai virar medíocre. Não dá para ser de qualquer jeito, porque o mundo está complicado. Amém? Trocando um pouquinho a respeito daquilo que Daniel viveu, às vezes a gente pode olhar pessoas falando, ou nós mesmos pensando, a empresa não é minha, não vou dar o meu melhor. O pastor da igreja não sou eu, ele que faça. Ninguém aqui me reconhece, por que eu vou me esforçar? Quem deveria ter sido promovido era eu, e não fulano de tal. Esse tipo de pensamento foi rebatido por Daniel de uma maneira maravilhosa, sem dizer uma palavra, apenas com suas atitudes excelentes. Daniel provou que ele não servia a Babilônia, ele servia a Deus na Babilônia. Amém? Quando a gente pensa a respeito de José, José não servia a casa, ou a prisão, ou ao rei. José, ele servia a Deus enquanto estava na prisão, enquanto estava na casa da bonita, enquanto estava reinando. Amém? Então, irmãos, eu desejo que hoje nós possamos sair daqui pensando a respeito do fato de a quem nós estamos servindo. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio esse versículo, eu vou começar, vocês vão conseguir até terminar, porque todo mundo conhece esse versículo, quem acabou de se converter conhece esse versículo, entendeu? Mas eu não sei vocês, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu poderia ter sido melhor, se eu tivesse me lembrado dele. Colossenses 3:23, adivinha o que diz lá? Tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo já conhece isso, todo mundo já praticou isso em algum momento da vida. Agora eu quero saber, será que todo mundo já esqueceu isso naquele momento que estava estressado? Que quis chutar o balde, que quis ir embora? Todas as vezes que eu leio, se eu estou ministrando agora junto com vocês, se amanhã de manhã eu ler esse versículo, mais uma vez, eu vou me lembrar de coisas que eu poderia ter feito para o Senhor, e não para a pessoa que estava acima de mim, por exemplo, ou não para a pessoa que estava ali do meu lado. Irmãos, a gente precisa entender que nós não fazemos de maneira perfeita
aos olhos do Pai, porque o mundo está fazendo, porque o pastor está nos olhando, porque foi o pastor quem pediu, eu gosto do pastor, então vou fazer bem feito. A gente não faz as coisas bem feitas porque está todo mundo fazendo, senão eu vou ser demitido. A gente não faz as coisas bem feitas porque eu quero ser promovido no meu trabalho. A gente não faz as coisas bem feitas porque se eu fizer eu vou receber uma recompensa. Sabe por que a gente faz as coisas bem feitas? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós fazemos para o Senhor. Enquanto estamos na igreja, enquanto estamos no trabalho, enquanto estamos na nossa família, enquanto estamos com a nossa esposa, com o nosso marido. Eu não faço as coisas bem feitas porque o meu marido me exige. Eu não cozinho bem porque o meu marido me pede. É porque eu estou servindo a Deus enquanto eu sirvo o meu marido. Amém? Bia, pode anotar. Vai para você. Excelência não é uma resposta ao mundo. É uma expressão de identidade. Que identidade? A identidade em Cristo. Essa vai para o feed do Instagram, eu tenho certeza, não vai? Sabia, eu pensei nela, entendeu? Enquanto eu estava ali criando a ministração, eu fiquei pensando, ela precisa de uma frase ali para... Deixa eu facilitar a vida dela, inclusive fica a dica aí para os ministros, tá? Entendeu? Vamos facilitar a vida da mídia. Já coloca uma frase assim de destaque, entendeu? Que aí ela já usa no feed, entendeu? Então, voltando, a excelência ela não é uma resposta ao mundo, irmãos. Ela é realmente uma expressão de identidade, é a identidade que nós agora temos que todos nós agora temos em Deus. Amém? 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Gente, eu vou ler de novo. Mas todos nós, todo mundo que está aqui dentro, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Gente, a expressão em 2 Coríntios, ela descreve a transformação progressiva do cristão à imagem de Cristo. Como um processo contínuo de crescimento espiritual, de santificação, onde a pessoa aprende a refletir cada vez mais a glória do Pai. Quando nós andamos em excelência, quando nós damos o nosso melhor, nós estamos refletindo a glória do Pai. Mas comigo aconteceu uma vez, de uma moça que foi lá em casa, e ela chegou, a gente estava conversando, eu estava explicando para ela onde que ficavam os produtos e tudo mais, para que ela pudesse fazer a limpeza. E aí, no meio da conversa, eu na verdade, para ser sincero, eu nem me recordo o que foi que eu falei para que ela percebesse que eu era cristã. Não me lembro exatamente o que foi que eu falei, só sei que, no meio da conversa, ela pegou e fez assim: você é crente? Aí eu, graças a Deus. Aí ela pegou e falou assim, e aí ela pegou e fez assim: eu também. Aí eu falei assim: nossa, que maravilha, então que bom. E aí na hora eu já comecei a falar assim: ai Deus, obrigada. Entendeu? Uma mulher de Deus na minha vida, na minha casa, agora estou muito mais tranquila, está tudo certo. Perfeito, ela começou a arrumar a casa, certo? Um pouquinho depois, ela chegou em mim e fez assim: terminei. Aí eu, uau, que rápida. Minha casa é um pouquinho grande, né? Então eu fiz assim: incrível, eu falei, que maravilha. Que bom, então, está aqui o pagamento, obrigada por ter vindo, a gente conversa, certo? E aí eu subi. E aí eu comecei a ver o trabalho que ela fez. Sabe aquela frase que as pessoas falam assim, tipo, ai meu Deus, o crente, entendeu? Aí a gente já olha e diz assim: meu Deus, cristã, fez as coisas de qualquer jeito. Tinha tanta poeira nas partes mais altas, se eu não tivesse 1,70 m, talvez ela tivesse saído sem que eu percebesse, entendeu? Mas como eu tenho 1,70 m, entendeu? Então, assim, poeira nas partes mais altas, claramente ela não passou o pano ali. Outras coisas que eu percebi que foi passado assim um espanador rápido, coisas que nem saíram do lugar, que quando você tira assim, você vê a marquinha ali da poeira. Não fez com excelência, mas tem o espírito recriado. Amém? Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, principalmente quando nós abrimos a boca para dizer que somos cristãos,
nós estamos refletindo a imagem do Senhor. Não dá para ser feito de qualquer jeito. Amém? Você não está carregando apenas o seu nome, você está carregando o nome dele também. E aqui vem a segunda parte desse versículo, que eu acho impressionante, eu acho extremamente interessante, que ele diz assim, de glória em glória. De glória em glória. O cristão, ele não vive de caos em glória. O cristão, ele não vive de caos em caos. Nós vivemos de glória em glória. Então, irmãos, a Michelle uma vez, ela ministrou, e eu também já vi alguns outros irmãos ensinarem, que a gente só passa para a próxima etapa depois que essa está completa. Então, a gente só consegue ir para o próximo nível quando a gente completa o que a gente está agora. Amém? E aí eu vi uma outra ministração que eu achei muito interessante, que ele falava exatamente sobre isso. Ele dizia o seguinte, se a gente não pode viver de caos em glória, então primeiro a gente precisa transformar o estágio que nós estamos em glória, para poder passar para o estágio da frente, para poder passar para o próximo. Irmãos, às vezes a gente pode estar vivendo um estágio de caos porque a gente ainda não transformou ele em glória. Como que a gente transforma ele em glória? Nós transformamos ele em glória através da excelência, através de padrões, através daquilo que Deus compartilha na nossa vida. Será que o que está faltando para você ser promovido no seu trabalho não é você transformar a função, o cargo que você está agora em algo glorioso? Sabe aquele momento que a gente olha para Deus e diz assim, Senhor, não precisa nem mudar mais, eu já estou tão feliz aqui. Aí Ele olha para você e diz assim, mas eu vou acrescentar, sabe por quê? Porque o meu filho, ele vive de glória em glória. Irmãos, não dá para viver de glória em glória fazendo de qualquer jeito. Não dá para viver de glória em glória se a gente não entende o que é honra, se a gente não entende o que é serviço. Nós temos aqui uma igreja que está ministrando a respeito dos valores, uma igreja que está ministrando a respeito de tudo aquilo que nós extraímos da Bíblia de maneira clara para que outras pessoas possam entender também. E aí, o que a gente está fazendo com esse monte de ensinamento? Será que a nossa vida está sendo transformada? Será que a gente está realmente refletindo aquela imagem que nós vimos anteriormente? A imagem de Cristo? Será que nós estamos vivendo e entregando para todo mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, a excelência que Cristo entregaria? Gente, eu sei que é muito difícil quando a gente entra nessa conversa, principalmente, eu já escutei várias vezes de ministro, hoje em dia eu aceito e tento mudar. Na época eu ficava assim, como se fosse fácil, entendeu? Olha, quando as pessoas dizem assim, era o que Jesus faria? Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, se eu for fazer exatamente tudo que Jesus faria, eu nem sei, entendeu? Como que eu faria, como que eu viveria a minha vida. Já imaginou alguém falar algo para você e você, ao invés de retrucar, virar o outro lado? Não é uma coisa fácil, mas é viver a imagem. Eu costumo conversar bastante lá em casa, que eu digo assim, que existem pessoas que querem viver os louros, né, os ganhos das nossas batalhas, mas ninguém quer estar ali no dia a dia levando chicotada. É muito bom quando a gente vê uma pessoa numa posição de líder, uma posição de gerente, uma posição de diretor. Não é legal quando você chega numa empresa e alguém aponta e diz assim, aquele dali é o CEO. Uau! Você fica até impressionado. Às vezes o cara nem está vestido assim nessa altura toda, mas você vê um brilho ao redor dele, assim. Por quê? Porque ele atingiu um cargo desejado por muitas pessoas. Aí eu te pergunto, o que será que ele passou? Como que será que foi a trajetória dele? Amém? Não é fácil ser excelente e não é fácil viver a imagem de Cristo. Mas a tarefa de construir um altar no deserto também não era fácil. E Deus já tinha entregue tudo aquilo que as pessoas precisavam para cumprir. Então eu acredito que mesmo sendo difícil, nós já temos tudo aquilo que é necessário para cumprir. Amém? A Michelle, ela sempre fala a respeito de quando nós chegarmos lá e formos estender as nossas mãos. O que será que vai ser visto? E mais uma vez, é que eu falei aquilo gritando aqui, né? Então talvez algumas pessoas não tenham escutado. Excelência não diz respeito a você entregar além do que você tem. Ninguém pode entregar além do que tem, amém?
Se você só tem 5, você não tem como entregar alguém 6, você só tem 5. Amém? Excelência diz respeito a você entregar o seu melhor. Eu me lembro de um aniversário da Michela, e ela tinha pedido para eu organizar algumas coisas lá em cima, e quando eu desci, ela olhou para mim e fez assim, e aí, tá tudo lindo? Aí eu fiz assim, olha, eu não sei se você vai gostar, mas o meu melhor tá lá em cima, eu fiz com todo carinho para você. Nem sei, se ela não gostou, ela disfarçou muito bem. Mas assim, não diz respeito a eu ter entregue uma baita festa. Diz respeito ao fato dela saber que eu realmente dediquei tempo e atenção para fazer o meu melhor para ela, para que ela pudesse curtir o dia dela, para que ela pudesse aproveitar o aniversário dela. Pode não ter sido no alto padrão que ela poderia ter sonhado ali naquele momento, mas foi o meu melhor. Foi a minha excelência, foi o meu excelente. Amém? A gente tem aqui... Quando a gente fala sobre Jesus, que a gente vê aquele momento em que ele... enquanto eu estava escrevendo a ministração, esse momento ele veio na minha mente, e ali eu fechei os olhos um pouquinho, e eu achei interessante, porque na hora que eu estava escrevendo, me veio o momento em que Jesus ele subiu na cruz, e aí ele diz assim, Pai, está consumado. Às vezes a gente pensa, né, nesse versículo a respeito de, obviamente, tudo que ele passou, a morte de cruz, o pecado, a ressurreição e tudo mais. Na hora que li esse versículo, eu pensei, ele olhou para Deus e disse, está feito. Ele não disse, está meio feito, olha, isso daqui foi o que deu para fazer. Ou então, esse daqui eu entreguei, tá? Talvez numa próxima a gente faz alguma coisa melhor. Ele não disse, Deus, foi, aconteceu. Ele olhou e disse, está consumado, está feito, está entregue. Irmão, sabe quando alguém te entrega um desafio na mão, que você olha para essa pessoa e diz assim, está aqui, ó. Eu gosto principalmente quando as pessoas me entregam alguns desafios que na cabeça delas não vai dar certo fazer. Diz assim, olha, Kelly, eu estou te passando, mas assim, eu não sei não se esse negócio vai dar bom. E aí eu chego no dia para a pessoa e digo para ela, toma, está feito. Sem medo de ser julgada, sem medo de ter dado errado. Sabe por quê? Porque eu tenho tanta certeza da excelência que eu coloquei naquele trabalho, que eu tenho certeza que ele ficou ótimo, que ele está entregue, que ele está feito. E aqui, irmãos, a gente não está falando de questão de humildade, não. Não venham com ideias de, ela está sendo soberba ou qualquer coisa do tipo. Você sabe muito bem quando você entrega um trabalho de excelência. Você sabe muito bem quando você faz um trabalho bem feito. Quando você olha e diz assim, pode procurar defeito, não vai achar. Isso é ser excelente. A ideia, o desafio agora é fazer isso em todos os trabalhos. Amém? O desafio agora é fazer isso com tudo. Amém? Mas é isso. É você poder fechar os seus olhos e dizer assim, está entregue, está feito e está bem feito. Amém? E aí quando a gente faz isso, a gente realmente passa a viver de glória em glória. Sem caos, sem bagunça, sem coisas pela metade, sem família bagunçada, sem família em desordem, sem trabalho em caos, sem trabalho em bagunça, sem gerentes contaminando a sua mente, colegas de trabalho contaminando a sua mente, sem estresse, sem raiva, de glória em glória. Irmãos, o meu desejo para a vida de vocês hoje é que vocês possam viver de glória em glória, que vocês possam transformar o que vocês estão vivendo nesse momento, seja um cenário de deserto, seja um cenário como o de Daniel, seja um cenário como o de José. Eu não faço a menor ideia do que é que você está vivendo. Se você está vivendo num cenário difícil, eu declaro que em nome de Jesus, as atitudes excelentes que vocês vão ter, vai transformar esse cenário em glória. E se você já está vivendo na glória,
Eu me coloco nesse momento, que eu acredito que assim, eu chorei tanto, entendeu? Que agora eu estou vivendo a glória do Senhor na minha vida. Eu estou vivendo coisas que eu pedi a Deus há tanto tempo atrás, que eu já nem me lembrava mais. Então, se você estiver nesse cenário, eu desejo sobre a sua vida que agora você vá para um estágio de glória ainda maior. Para que você possa de fato viver de glória em glória aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. E aí, irmãos, esse versículo, minha intenção, eu estava comentando sobre isso, não me lembro com quem, a minha intenção é pegar esse versículo, escrever ele assim num papel e colar ele bem no meu espelho, que eu tenho que olhar para ele todo santo dia para fazer maquiagem, entendeu? Então eu vou colar ele no meu espelho, dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, agarrem isso pela fé, que você vai viver de glória em glória a sua vida inteira. E que se alguma coisa vier para tentar te derrubar, a atitude de excelência, o Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus colocou como propósito na sua vida, vai te guiar para um estágio onde você sempre viverá de glória em glória. Gente, eu não estou falando aqui que ninguém vai passar por problemas, dificuldade todo mundo tem, certo? Momentos difíceis todo mundo tem, a diferença é que nós não nos paramos por eles, nós somos derrubados por eles, e eles não têm o poder de transformar a nossa vida em caos. Não tem poder, não importa o que você está passando nesse momento na sua vida, isso não tem poder para transformar a sua vida em caos. Por quê? Porque você vive de glória em glória. Amém? Então, assim, hoje, já estou encerrando com o grupo de música, pode subir, por favor? Amém? Nem sei quanto tempo deu. O Renan que fica lá em casa toda vez dizendo: amor, não está dando nem 30 minutos. Eu vou dizer assim: amor, eu vou libertar minha mente disso, porque eu já fico nervosa o suficiente para eu ainda ter que pensar nisso. Entendeu? Então, eu vou me libertar disso, entendeu? E vou simplesmente aceitar que eu preciso passar tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo para vocês. E isso é o que o Senhor compartilhou comigo para vocês. Amém? Eu tenho Assim que eu troquei de emprego, alguns sabem da minha história ali com relação ao trabalho, mas assim que eu troquei de emprego, eu fiz uma viagem pelo meu trabalho novo. E aí eu estava procurando um souvenir dentro de uma loja, e essa loja e esse souvenir que eu encontrei estava escrito assim: palavras podem mudar um dia, mas atitudes mudam uma vida. E naquela hora, irmãos, eu não estou falando da palavra de Deus, a palavra de Deus muda uma vida, amém? Eu estou falando no sentido de, naquela hora eu me lembrei que muitas vezes eu fiquei ali pensando, tipo, cara, vamos lá, vai dar certo, uma hora vai rodar, uma hora vai dar certo, uma hora vai... Até que veio um momento e eu tomei a atitude de acreditar. As pessoas que acompanharam, quando eu disse para a pessoa, tipo, olha só, eu vou trocar um trabalho que é assim por um trabalho que é assim, e aí? O pessoal olhou e fez assim: cara, tu tem certeza? Minha família foi a primeira a dizer, não minha família, o Renan, meus familiares, na verdade, foram os primeiros a dizer: cara, tu tem certeza? Algo estável? Será que é o melhor? E eu olhei e fiz assim: eu preciso tomar uma atitude. Eu venho pedindo a Deus e eu vou confiar que o que Ele está me entregando é o melhor dEle. Sabe por quê? Porque eu entreguei o melhor de mim. No momento que eu quis chorar, no momento que eu quis sair correndo, no momento que eu quis dar 2 tapas em alguém. Eu tenho um espírito um pouco mais agitado, eu sou uma pessoa um pouco mais agitada. Então, no momento que eu quis dar um soco, eu respirei e disse: Deus, eu vou fazer com excelência. E para que vocês saibam, no meu antigo trabalho, eu fui contratada hoje, a empresa que eu trabalho hoje, era um cliente que eu tinha no meu antigo trabalho. Se eu tivesse feito o meu trabalho de qualquer jeito, esse cliente não tinha me contratado. E eu não estaria vivendo as coisas que eu estou vivendo hoje. Então, faça o seu melhor, como para o Senhor. Pode ser que o seu chefe não esteja vendo, mas quem sabe um cliente? Quem sabe uma pessoa que foi te visitar, um amigo, foi conversar com você. E de repente esse amigo estava com um projeto de fazer algo, de abrir uma empresa.
e pela conversa que você tem, pelo testemunho que você dá, você não é a pessoa que Ele vai te chamar. Um familiar, um amigo, um trabalho. Quem sabe a grande oportunidade não está a uma atitude de ser concretizada. Amém?